bondade, Senhor Deus, e pelas suas misericórdias que a cada manhã se renovam, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Salvador, todo poder está em suas mãos, Criador do universo e tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte ou descer o mais profundo vale, o meu Deus ali estará, sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar.
Amém? Glorificado é o nome do nosso bom Deus. Deus, nós queremos te glorificar e sabemos que a sua misericórdia dura para sempre e que o Senhor é conosco. Passemos por tribulação, passemos qualquer que seja a tribulação que formos a passar, o Senhor está conosco, o Senhor estende a sua mão para aqueles que o Senhor assim nos ajurmentou. Então, Deus, nós te glorificamos e queremos dar glórias ao seu nome neste dia, Pai. Soberano Deus, tu és bom e quero te glorificar mais uma vez. Deus, eu te convido, Pai, nesta hora, através do seu Espírito Santo, Deus, unge-me e ajuda-me, Pai, a proclamar a sua palavra, Deus, como convém, Deus, não de acordo com aquilo que eu quero, daquilo que eu acho, mas conforme o poder do seu Espírito Santo. Eu te glorifico e convido, Senhor, nesta hora, em
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nós na semana passada terminamos os estatutos que o Senhor estava reafirmando. Os 10 mandamentos o Senhor foi reafirmando através do Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E nós na semana passada terminamos com esses estatutos e vamos continuar ainda a aprender no livro de Mateus. Hoje estaremos falando e aprendendo sobre um tema especial, sobre o que é que nós podemos aprender com a fé do leproso que foi curado por Jesus depois de ter terminado o discurso do Sermão do Monte. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos versículos 1 até 4, e vamos acompanhar juntos, vamos aprender do Senhor. Amém? Então, a palavra dele diz assim, a partir do versículo 1, e eis, quando ele desceu do monte, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E aqui diz uma coisa bonita no versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e o tocou, dizendo: eu quero, ser limpo. Imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. Amém? Então, essas são as lindas palavras que nós encontramos aqui nesses 3 versículos, sobretudo 2, 3 e 4, que nós podemos tirar lições da nossa vida, lições que nós podemos tirar através da fé deste homem. Porventura tu podes reparar para esse texto e achares, mas o que é que tem de mais até aí? Mas diz que Jesus desceu do monte e ele já ia caminhando em direção a Jerusalém. E neste lugar aqui, de acordo com os estudos que se fazem, estava de Jerusalém a 40 a 50 milhas. Isso traduzido na unidade que nós entendemos, 60 a 80 quilômetros de distância. Esse acontecimento não foi dado assim numa cidade, mas sim neste percurso, quando ele acabou de ter terminado o seu discurso no Sermão do Monte, e essa multidão ia seguindo. E aqui diz que eis que um leproso, não disse que era um homem são, era um homem leproso. A primeira coisa que nós temos que reparar é a condição do homem que aproximou a Jesus para o adorar. E nós sabemos que os leprosos, eles não tinham que ter contato com as pessoas que não tinham esta doença. Eles tinham que ficar distanciados, separados, por conta da condição da doença que tinham. Eu queria que nós pudéssemos aqui dar uma volta para o tempo e nos concentrarmos qual era o dano que essa doença tivera criado para o povo de Deus naquele tempo. Não só para o povo de Deus, diríamos todo o povo do Oriente, todo o povo que é situado aqui no tempo bíblico, no tempo em que nós ouvimos, desde que começamos a ler desde o Antigo Testamento, encontramos registros na Bíblia sobre esta terrível doença. É importante nós nos concentrarmos nisso, porque esta pessoa que veio ter com Jesus era um leproso, era uma pessoa que não tinha que estar, não tinha que coabitar com as pessoas. Provavelmente Jesus é o que o aproximou, porque Jesus era seguido por uma multidão. Então,
dá para ver que aonde Jesus ia, a multidão seguia, de alguma forma. Aqui podia ser um pouco o contrário, porque ainda não tinha começado a grande massa de seguir. Era o primeiro discurso que ele tinha no Sermão do Monte. Provavelmente a multidão não era tão grande assim como nos outros episódios que vêm, porque ele ainda não tinha feito nem sequer um milagre. Este é o primeiro registro que nós temos do milagre de Jesus. Aqui é interessante que Jesus, o que é que faz? Antes de começar o seu ministério, porque sabemos que aqui o ministério dele ainda não tinha começado assim de forma efetiva. Não era o tempo, mas ele abre uma exceção para este leproso, porque ele sempre se compadece. E eis que veio o leproso e o adorou. Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me, podes tornar-me são. Ele tinha uma doença terrível. Esta doença, quando nós vamos e lemos a Bíblia, o que é o livro que tem mais registros sobre essa doença. Esta doença apenas Deus poderia curar. No tempo em que ela estava a se manifestar, não havia nenhuma outra forma de cura. E se nós lemos o livro de Levíticos e outros livros que tratam sobre isso, Moisés, aqui no livro de Levítico, ele procura colocar de forma ordenada algumas recomendações que os leprosos teriam que ter. Como é que eles tinham que ser tratados, como é que os sacerdotes deveriam ver qual é que realmente a lepra está curada, mas é preciso realçar que esta cura não era por meio de nenhum tipo de medicamento. A única coisa que eles faziam era separar a pessoa e contar com a graça do Senhor. Não havia nenhuma outra forma. Uma doença que parece simples, mas ela vai colocando a pele do corpo com escamas, como se fossem caspas. Mas aí está, seria bom se apenas terminasse pela pele. Eu fui lendo alguns registros de como é que era a característica desta doença, e ela vai até a medula, vai até aos ossos, e faz com que, num estado mais agravado, os membros do corpo daquela pessoa que vive padecendo pela lepra sejam dissociados. Quero dizer que não apenas fica na pele, mas atinge até a medula, até o tecido, vai até os ossos, fazendo com que aquela parte do tecido que não está totalmente formada, não é um tecido totalmente ósseo. Para nós que aprendemos na biologia alguma coisa básica, sabemos que existe um tecido chamado cartilagêneo, que é uma coisa leve, não é totalmente dura como o osso. Exemplo disso é a sua orelha. Se você for pegar a sua orelha, vai perceber que não é uma coisa dura, é uma coisa leve. Poderíamos aproximar a um tecido ósseo não totalmente formado, não porque não completou, mas porque era a intenção do Senhor. As suas articulações são formadas por este tecido aqui. Então, esta parte, por ser frágil, é afetada por essa doença e acaba fazendo com que os membros daquela pessoa que possui, no estado mais grave, possam se dissociar. A pessoa vai perdendo dedos, vai perdendo membros por conta disso. E, por fim, por mais que leve tempo, o fim da pessoa é morrer de forma mais miserável. E assim como esta doença, de forma mais resumida, é o que nós não vivemos o tempo da lepra, e os registros que nós temos são bíblicos em relação à lepra. E hoje, nos dias de hoje, nós encontramos apenas um caso que aconteceu na América Latina, por volta de 1758, houve registros dessa doença. Fora esse tempo, não temos qualquer outro registro sobre a lepra, no sentido como a Bíblia se manifestava. E foi com base nesta ocorrência que foi possível nós hoje termos dimensão de quão severa essa doença era. Porque provavelmente poderíamos pensar numa doença incurável, uma doença terminal do tempo da Bíblia, e não saberíamos como é que essa doença realmente era terrível. Mas o Senhor permitiu que muito perto dos nossos dias essa doença fosse manifestada, e
há registros, testemunhos das pessoas que de alguma forma padeceram dessa doença e que serviu de um quadro para que nós pudéssemos reparar a Bíblia com um olho diferente, os registros bíblicos de uma maneira diferente, porque é aqui onde nós encontramos a severidade sobre essa doença. Nenhum outro sítio você vai encontrar a se falar desta doença tão tremenda, assim como ela é. Então, voltando ao texto, eis que um leproso veio ao Senhor e o adorou. A primeira atitude deste leproso, embora ele tivesse uma doença terminal, embora ele tivesse uma doença que não havia nenhuma possibilidade de ser curado, a não ser que seja por Deus, fosse por Deus, a única condição. É assim como era. As pessoas eram apenas separadas do habitat comum, separadas do meio daqueles que eram sãos, para que contasse-se com a graça do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a pessoa poderia ser curada ou não, dependendo do próprio Deus. E este homem aproxima a Jesus. Provavelmente ele terá escutado histórias sobre Jesus, uma vez que ele não poderia coabitar com as pessoas, porque era leproso. Ele não poderia aproximar-se nem dos seus familiares, por conta da doença, senão poderia contaminar. E sabemos nós, temos família, tudo o que nós queremos é o melhor para a nossa família. Eu digo, se tu tens filho, é o melhor que você quer para os seus filhos, mas você, antes de ter filho, você é membro de uma família, também para seus pais, seus irmãos, é válido, você quer o melhor para eles. Então, as pessoas nessa condição, elas eram separadas, porque esse era o procedimento sacerdotal que havia sido instituído para reduzir os contágios. Então, este leproso, provavelmente, no seu descanso, lá na sua separação do povo, terá escutado sobre Jesus Cristo, como sendo alguém que de alguma forma fosse confirmado o poder divino nele, o que leva ele a aproximar a Jesus e a expressar essas palavras, porque aqui primeiro ele com reverência se aproxima ao Senhor. Diz que o leproso veio e o adorou. Mateus registra que o adorou. Lucas registra que ele se curvou de joelhos para baixo. Aí nós conseguimos entender qual é essa expressão de adoração que ele terá feito. No texto paralelo a esse, nós encontramos que o leproso fez o quê? Prostrou-se de joelho, em reverência a alguém que ele acreditava que nele tivesse algum poder divino. Porque até então não era suficiente afirmar que Jesus vinha da parte de Deus para as pessoas. Se formos a reparar, não era suficiente. Mas este leproso, ele manifesta-se como alguém que já tivesse alguma confirmação dos seus que este é o divino, este pode sarar-te, porque a única esperança para a sua salvação, a única esperança para a salvação da sua lepra, naquela fase não havia nenhum tipo de medicamento para a lepra, era apenas na graça do Senhor. E interessante que, para além do adorar, ele diz: Senhor. Primeira ocorrência do Evangelho de Mateus e a primeira ocorrência de um homem chamado Jesus Cristo, de Senhor, que nós encontramos aqui, é forte. Por isso eu digo, aprendendo com a fé do leproso. Parece fácil, você diria, mas o que ele falou de diferente que os outros não fizeram? Repare que ele é o primeiro a reconhecer o senhorio do Senhor Jesus aqui. Se você abrir a sua Bíblia, provavelmente possas ver que nós fomos caminhando desde Mateus 5 até aqui, e não temos nenhuma expressão de ninguém que chamou a Jesus de Senhor, até agora que nós fomos caminhando. E se leres os capítulos anteriores, também vais perceber que não há nenhuma expressão. Esse é o primeiro a expressar a Jesus o seu senhorio, a trazer Jesus na condição de alguém que merece adoração, alguém que merece veneração, alguém que merece louvor, porque diz que aqui o adorou e disse Senhor.
Senhor, assim como está escrito aqui, é traduzido ao Senhor no Antigo Testamento, que encontramos como Jeová ou Yahvé, que encontramos aqui, que são formas que nós encontramos de pronunciar essa palavra. Mas aqui o leproso diz: Senhor, se tu quiseres. É a parte mais interessante que comove o meu coração. E provavelmente, se você ler com atenção que eu estou dando a esse texto, vais perceber que essa expressão é forte e poderá comover o seu coração. A forma como o leproso se aproxima de Jesus. Senhor, se tu quiseres. Ele já começa proclamando que Jesus Cristo tem poder para poder libertar da doença que ele tinha. E aqui, se tu quiseres, ele confirma que Jesus tem poder. Apenas cabe a ele querer. Interessante, vindo isso do leproso. Se tu quiseres, podes purificar-me? É a pergunta. Ele estava 100% certo que o poder da purificação estava em Cristo Jesus. Porém, há uma coisa interessante que ele tem. Ele sabe que esta ação, isto não fazia parte provavelmente do propósito de Deus, não fazia parte da agenda de Cristo. Ele tinha noção que eu estou me intrometendo no caminho de Cristo, que Cristo tem outra missão que viria fazer e provavelmente curar a mim não é prioridade para Cristo. O que é uma coisa totalmente diferente da forma arrogante como nós reparamos para Deus. Eu e você, quando reparamos para Deus, achamos que Ele nos deve algum favor, alguma coisa que Ele deve nos fazer, porque Ele deve-nos favor. Mas este leproso não. Eu quero que você preste atenção à forma como ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, podes livrar-me, podes sarar-me, se tu quiseres. Confirma o poder divino de Cristo. Confirma que apenas Cristo poderia libertar-me. Tem uma fé tão forte em alguém que ele nunca conheceu. E mesmo assim, reconhece que não é obrigação de Deus fazer aquilo que nós desejamos, mas sim, se for da vontade dele. Ele fez um pedido, uma súplica. Eu reconheço que o Senhor pode fazer isso, mas se tu quiseres. Então, quantas vezes você encontra-se diante do Senhor arrogante? Abençoe-me, dá-me a minha bênção, Senhor, não é? Restitui. Você acha que o Senhor Deus é um banco em que você pode tirar dele qualquer coisa que você queira? Já fazemos uma cultura que nós podemos tirar qualquer coisa do Senhor. Nós podemos extorquir a Deus. Deus é um objeto para fazer a nossa vontade. Provavelmente você pensa assim, e você está enganado. Você está enganado. O Senhor é soberano. Eu queria convidar-te para que tu aprendesses com este homem, para que tu aprendesses com o leproso. No lugar da angústia, no lugar da aflição, no lugar de ser subjugado pela doença, sem ter nenhuma possibilidade de poder ser sarado disso, ele encontra-se assim. Ele tinha tudo para se revoltar contra o Senhor, sobretudo se ele tivesse percebido que, assim como ele percebeu, o Senhor é Deus, está aqui e eu estou passando por lepra. Por que ele não me cura se ele é todo poderoso? Poderia ficar na mesma posição que você tem se colocado. Provavelmente você repara para os caos, você repara para o que está acontecendo neste tempo. Pessoas sendo baleadas, pessoas sendo agredidas, pessoas sendo perseguidas. Todo tipo de injustiça você consegue vivenciar. E você se pergunta sempre aquela pergunta estúpida que a humanidade sempre faz. Os homens: onde está Deus? Por que o Senhor não faz? Se Deus realmente existisse, então nada disso teria acontecido. Essa é a sua estupidez. Você deveria voltar para trás, arrepender-se e aprender que o Senhor não nos deve nenhum tipo de obrigação.
para fazer algo fora da sua agenda. O Senhor é soberano. Ele tem uma agenda bem definida. Se você quer conhecer essa agenda, então abra a Bíblia, estuda a Bíblia. Você vai entender a agenda do Senhor. Não é você que há de aparecer e dizer para o Senhor: não, restitui, dá-me bênçãos, dá-me aquilo, dá-me. Não é, Ele não é um banco. E não vai fazer pelo simples fato de você tanto gritar. Por mais que saias de manhã até a noite, fazendo 1000 súplicas e orações, para ter aquilo que seu coração com tanta ganância quer, mesmo assim, como sempre dissemos, se alcançares alguma coisa, podes atribuir isso ao Senhor, dizer: graças a Deus eu tive isso. Mas os céus e a terra são testemunhas de que você não alcançará nada do Senhor com base na sua arrogância. Mas sim, você vai usar os seus meios próprios, alcançar as suas coisas e atribuir a isso ao Senhor. O Senhor não se desvia do seu propósito, mas o Senhor pode sim abrir uma exceção para fazer uma misericórdia para alguém que esteja sofrendo, alguém que esteja padecendo, alguém que esteja realmente tocando o coração do Senhor, assim como esse leproso. Alguém que tem a atitude deste leproso. Provavelmente o Senhor deixe a sua agenda e vá e diga: filho, é grande tamanho a sua dor, eu ouvi o seu clamor, agora seja curado. É possível sim. Este é o nosso Deus, o mesmo de ontem, hoje e o mesmo que virá, assim como dizem as Escrituras. Então o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, podes sarar-me. Honestamente falando, eu não sei o que se passava no coração desse leproso, com tanta dor que ele sofria, isolado das pessoas que amava. Provavelmente poderia viver a vida toda dele, nos tempos de vida que iriam lhe faltar, de forma miserável, sem convívio com as pessoas que ele amava de perto. E ele chega a isso. E quantas vezes você sente dores tão leves que não são comparadas a essa, e você se revolta contra o Senhor? Quantas vezes? Eu quero que você medite nessa palavra com sinceridade de coração. Repare para si quantas vezes você tem sido tão miserável, diferente deste leproso. Quantas vezes? Por uma e outra coisa que você merece, que você acha que merece. Amados, reconheçamos o poder que há em Cristo Jesus, reconheçamos a sua divindade, saibamos como nos lidar com Ele, aprendamos deste homem. É tempo para buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Então Jesus aqui decide deixar a sua agenda e atender este homem, porquanto a fé que estava nele, a reverência que estava nele, o quão ele acreditava que pudesse ser sarado por Jesus, nunca tinha visto, nunca tinha experimentado, não estava provavelmente no convívio com as pessoas, ouvindo sobre os feitos de um tal Jesus. Ele estava distante, separado, mas mesmo assim. E Jesus diz assim, e Jesus estendeu a sua mão e o tocou. Repara, Jesus estendeu a sua mão, tocou um leproso. É preciso perceber que os leprosos não tinham que ter contato com as pessoas, porque a lepra é uma doença contagiante. Incrível, quando eu estava a ler sobre os registros da lepra, não é apenas contagiante assim, mas parece que é tão perigosa que até vai ao gene, porque diz que até segunda, terceira geração pode ainda continuar tendo resíduos da lepra. E uma das marcas que trazem a informação científica hoje é que provavelmente da terceira, quarta geração possa nascer com algum problema de dentes assim, acastanhados ou com problemas já desfeitos por conta de algum resíduo de lepra nos seus ancestrais. Então, uma doença tão perigosa
que não é apenas de contaminação, mas também transcendendo para a gente. Então, estamos a falar de uma coisa perigosa. E diz assim: Jesus estendeu a sua mão e tocou o leproso, dizendo: eu quero ser limpo. Ser limpo. Jesus confirmando a sua divindade através do seu mover, através das suas ações. O único que pode falar e as coisas acontecerem é apenas Deus. Não existe nenhum outro profeta que se manifestou dessa forma. Jesus é a palavra viva, é a palavra de Deus encarnada. Nele se manifesta todo o poder da divindade. Todo. Se você quer saber quem é Deus, você já sabe. É Jesus Cristo. Gasta o seu tempo para entender sobre Jesus. Gasta o seu tempo para se encontrar com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo. Nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Assim dizem os registros bíblicos. Está em Cristo Jesus. Então, ele aqui, mais uma vez, vemos ele usando do poder divino que ele tem, que ele é. Não diria tem, porque isso é pouco. O poder divino que Jesus Cristo é. Ele diz: eu quero, basta a sua vontade e a sua palavra, e tudo acontece. E diz: eu quero ser limpo. E eu quero que você veja o que a Bíblia aqui está trazendo. Diz: e imediatamente sua lepra foi purificada. Atenção, Jesus não gastou campanhas de oração com este homem. Jesus não ficou gritando palavras lá, falando em línguas para que este homem fosse libertado. Jesus não ficou fazendo nenhuma dessas coisas que facilmente, como raça humana, nos encontramos fazendo. Não é isso que Jesus fez. Eu quero que tu saibas que quando tu dizes eu sou cristão, não esteja a brincar com esse termo, porque ser cristão significa que você aceita no poder divino através de Jesus Cristo. Você entende mais do que esse leproso. E eu te pergunto, você tem mais fé do que esse leproso? Nas suas aflições, você tem uma aflição que se compara a uma lepra? E como você tem sido? Repara a plenitude desse leproso. Vais perceber, amado, precisamos de voltar para Deus. Precisamos de nos recompor a forma como nós nos lidamos com o nosso bom Deus. A única coisa que faz com que Ele não se enfureça conosco é a sua tamanha misericórdia. Mas muitas vezes você já se encontrou irritando a Deus pela sua soberba, por você pensar que tem algum direito diante do Senhor de cobrar o que você quer. Você não tem. Você só pode suplicar. E se Ele tiver vontade, Ele assim fará. Então, aprenda com o leproso. Imediatamente sua lepra foi purificada. Interessante. Jesus disse: ser limpo. E imediatamente a lepra foi purificada. Este episódio só aconteceu com Moisés. Moisés estando lá, pastando as ovelhas de Jetro, seu sogro. De repente, o Senhor decide falar com ele, porque já era tempo. E Moisés vê uma sarça, uma planta que ardia, mas não se consumia, não é? Estava a arder, mas não haviam cinzas e continuava ainda a arder. E a voz do Senhor fala com Moisés: Moisés, Moisés, eis-me aqui, descalça as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. E Moisés decide aproximar. Na sua conversa do Senhor com Moisés, Moisés, por ser tão astuto, ele pergunta: como então eu direi para o povo que eu falei com o Senhor? Como eles saberão que o Senhor falou comigo? Deus fez algumas maravilhas para Moisés. E Moisés, como
pastor, e como qualquer outro pastor tem um cajado, Deus pediu para que ele pudesse pegar o seu cajado e pudesse atirar no chão. E assim Moisés obedeceu. De seguida, o cajado virou serpente. E Deus pediu para que pegasse o cajado, a serpente, pela cauda ou pela cabeça, não estou bem me lembrando, mas um dos dois sítios. Não foi qualquer sítio, foi o sítio onde Deus permitiu que assim fosse. E Moisés fez. E a serpente virou o seu cajado de novo. E fez um texto: pega a sua mão. Moisés pegou, colocou dentro da sua túnica. Tira a sua mão. E Moisés, tirando a mão, ela tornou-se totalmente branca, leprosa, completamente leprosa. E Deus ordenou: volta a colocar de novo. Colocou, tirou, e a mão colocou-se sã. Este episódio me lembra o poder divino de curar a lepra, de forma instantânea, a ser manifestado no nosso Salvador, sendo manifestado através da sua palavra, que é Jesus Cristo. Jesus apenas disse: "Sê limpo", e imediatamente a lepra ficou purificada. Esse é o registro que nós temos. E disse Jesus: "Olha, não digas a nenhum homem." Aqui, Jesus pediu, ordenou ao leproso para que não pudesse dizer a nenhum homem. Esse texto, embora eu lendo não possa encontrar nenhum registro sobre isso, me levou a crer que o encontro de Jesus com o leproso não estava mediante multidão, não estava mediante um monte de pessoas. Por quê? Se ele disse: "Olha, não digas a nenhum homem", dá a ideia de que era em secreto. Isto é, provavelmente Jesus aproximou-se, distanciou-se da multidão, sabendo que havia um leproso de algum sítio. Ele foi àquele lugar de propósito, porque sabia que o leproso iria o encontrar e falar com ele. Isto digo eu. Por quê? Porque os registros que estão escritos dizem: "Olha, não digas a nenhum homem", porque provavelmente, se houvessem outras pessoas, este mandato não teria nenhum sentido. Este pedido, esta ordenança de Jesus, que não diga, o leproso não dissesse a ninguém que fora sarado por Jesus, não teria enquadramento, porque as outras pessoas iriam publicar. Então, você vai reparando a Bíblia de forma diferente. Alguns fatos ela por si só traz para nós. Por mais que não esteja escrita, você pode entender que a Bíblia traz, no seu próprio discurso, registros que nos possam crer que realmente o Senhor queria que esse encontro com o leproso acontecesse. Agora está. Por quê? Porque eu disse na introdução: vamos aprender com o leproso. Provavelmente eu e você que vivemos hoje, Jesus queria que isso nós pudéssemos ter. Não há nada que aconteça com o Senhor que seja vão. Não há nada em vão. Provavelmente você diga: mas por que nós temos que pegar o exemplo do leproso e aprender na igreja? Repare como é poderosa essa palavra. O Senhor queria que este dia chegasse. Queria que eu e você pudéssemos escutar essa palavra. Queria que eu e você pudéssemos entender o que aconteceu com o leproso. Pudéssemos entender que há homens que, em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, aproximaram-se do Senhor com tanta reverência. Não se acharam no direito de cobrar coisas tolas ao Senhor. Então, Jesus ordenou: não digas a nenhum homem. Vá, mas vá pelo teu caminho. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou. Mostra-te ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou. E eu vou levar-te aqui ao Levíticos 14 e vamos ver a oferta que Moisés ordenou. Aqui diz a palavra: disse o Senhor a Moisés. As palavras do Senhor agora são ditas que são de Moisés. É o que temos que entender aqui. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. No dia em que Jesus purificou este homem, então o Senhor queria que esta lei também, que Moisés determinou aqui, que vem de Deus, fosse também cumprida.
Provavelmente você me pergunta por que ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Então vamos voltar aqui ao registro e vamos ouvir que isto é parte da palavra do Senhor. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. O sacerdote é que deve examinar aquele que tiver sido curado da lepra. Aquele que tiver achado a graça do Senhor e ser curado pela lepra, então estava aqui uma lei de como é que tinha que ser feita. O sacerdote tinha que analisá-lo para certificar que realmente ele fora curado da lepra, porque o Senhor já havia colocado critérios. Então, se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele homem, que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro ou madeira de cedro, e estofo de carmesim e hisopo. Mandará também o sacerdote que se imule uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo de carmesim e o sopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, a aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Então era preciso sim, havendo o Senhor curado este homem da lepra, ele se apressasse ao seu caminho e fosse ao encontro de um sacerdote para que apresentasse a oferta que Moisés determinou. O sacerdote teria que confirmar que o leproso fora curado da lepra para que ele pudesse estar no convívio com as pessoas. Então, aqui, e como testemunho para eles, 2 coisas Jesus ordena assim. Aliás, uma coisa ordena para 2 efeitos: mostrar que, assim como no tempo de Moisés, os vossos antepassados, alguns foram curados da lepra pelo Senhor e foram apresentados diante de Moisés, diante do sacerdote, para que pudesse comprovar a sua cura, assim também eu ordeno alguém que é curado de mim como Deus. É Jesus mandando o seu recado para um sacerdote, não é? Para um sacerdote que somente Deus poderia curar a lepra. E ele estava aí falando: vai e apresenta ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. Mas já está. Talvez essa fosse uma grande cilada, não é? Porque os sacerdotes, os escribas, como é que iriam aceitar esta cura? Então, Jesus aqui provavelmente, ao dizer que não conte a ninguém, vá ao sacerdote, não queria que o homem perdesse a sua bênção e não queria que os sacerdotes não tivessem confirmado. Provavelmente ele pudesse encontrar um sacerdote de verdade, que ainda tinha o ofício de sacerdócio, e assim confirmasse que ele estava purificado. Mas o mais provável é que ele fosse e encontrasse um sacerdote que nem sequer soubesse como analisar se alguém é leproso ou não. Poderia ser. Porque provavelmente os casos da cura de leprosos fora de Jesus não aconteciam. E se lemos a história, sabemos que temos o tanque de Betesda ou Siloé, como se chama, um dos 2 nomes, e que tinha uma porção aí que o Senhor havia deixado. Uma vez a cada ano, o anjo do Senhor agitava as águas de lá, e aquele que fosse encontrado por perto lançava-se na água e esse ficava curado. Talvez essa fosse a única chance de um leproso ser curado. Fora essa, não havia outro. E este não era um acontecimento deste tipo. Era o Senhor curando e apresentando, mandando o homem para ir ter com o sacerdote para que pudesse, para eles apresentar a oferta determinada por Moisés como testemunho. Então, eu convido ao caro irmão, irmã, voltemos ao Senhor. Entendamos que nós temos muito que aprender com este leproso. Nós temos muito que aprender com este homem. Nós temos muito que aprender com o Senhor. Então, essa palavra é para mim e para ti,
e temos nos encontrado atormentados, preocupados com certas coisas e nos esquecemos do poder divino de Cristo Jesus. Nos esquecemos no poder de Deus, poder que há em Cristo Jesus. Ele fora chamado de Senhor por um leproso que nem sequer o conhecia, quanto mais a mim e a você. Não temos declarado a divindade de Cristo. Eu e você não temos declarado que Jesus é todo-poderoso. Não temos declarado Deus e Jesus como sendo Deus. Então, aprendamos esta palavra dele. Amém? Nós vamos terminar por aqui. Baixa a sua cabeça e nós vamos orar para que o Senhor continue trazendo a sua palavra de forma rica na tua e na minha vida. Possamos ser abençoados pela sua palavra. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós ouvimos a sua palavra, Deus, e nós queremos, a partir de hoje, Pai, olhar de forma diferente, Senhor, a forma como nós temos nos lidado diante do seu poder, a forma como nós temos procurado nos aproximar de Ti, Senhor, como se tivéssemos direito de cobrar de Ti, Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus. Nós nos encontramos envergonhados, Senhor, com a forma como nós temos nos portado diante de Ti, e queremos pedir perdão, Senhor Deus. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-me por quanto sou pecador também. Perdoe a sua igreja, Deus Todo-Poderoso. E eu, Senhor, declaro, Pai Santo, Deus, no nome de Jesus Cristo, que a sua igreja, Senhor, possa trilhar, Senhor, no caminho que o Senhor predestinou. Não sendo levado por qualquer vento de doutrinas, mas sim suplicando pelo seu poder, ó Senhor Jesus. Não é acerca, Senhor, não é acerca da satisfação pessoal, não é acerca de nós estarmos motivados, mas é acerca da sua palavra, Deus. No nome de Jesus Cristo nós queremos obedecer a Deus. Ajude-nos, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Então, continuação do último domingo, que o Senhor seja contigo, seja o abençoador, seja o galardoador da sua vida. Amém.